por que as pessoas aqui no chat estão falando que estão com medo, não façam isso, não mexam com essas coisas, isso não se faz, abrir a tábua pode, mas é difícil fechar, estejam preparados para o que pode acontecer. Da onde vem este temor, este medo? Então, ótimo. Esse temor ele é muito importante. Porque, assim, o mundo espiritual, ele é muito mais populado do que o mundo físico. Então, tem centenas de seres, milhares, bilhares de seres espirituais, né? E cada tradição, você tá na Umbanda, tá na Quimbanda, tá no Kardecismo, tá no Budismo, enfim, qualquer tradição você vai ter uma visão diferente desse mundo espiritual. Então imagina que todas as tradições estão certas. O mundo espiritual ele é um acumulado de coisas diferentes. Só que no mundo espiritual não vivem só seres de luz, iluminados, a gente quando morre, desencarna. Existem formas de pensamento. Existem seres humanos que desencarnam e assumem no plano astral. Porque o plano astral ele é muito plástico. Você consegue mudar a sua forma, você consegue se plasmar de maneiras diferentes. Então, esses seres humanos assumem formas e formatos, às vezes, extremamente horrorosos, para assustar mesmo, né? Quem faz projeção astral sabe do que eu tô falando. Você vai ver alguma coisa que às vezes toma um susto, fala, tem um lobisomem aqui. Mas é alguém que se plasmou daquele jeito. Então, o plano astral, ele não é um lugar de espíritos de luz, de fadinhas, gratiluz. Ele não é. Ele é um lugar que tem de tudo. Se ele tem de tudo, a hora que você abre a tábua, pode vir qualquer coisa. Pode ser um obsessor, que estava ali só esperando um canal para se manifestar. Pode ser uma dessas formas, pensamentos, que normalmente somos nós que criamos dentro dos ambientes onde a gente vive. Então imagina assim, uma pessoa extremamente melancólica. Ela está o tempo todo melancolizada. Ela começa a criar uma forma, pensamento dentro do quarto dela de melancolia. E aquilo ganha vida. Aquilo impregna na parede. Então imagina que ela vai abrir a tábua ali. O que vai manifestar? Algo melancólico. Claro. Talvez uma consciência criada melancólica. Então é perigoso porque se você não tomar certos cuidados, e a gente vai falar deles e falar como usar a tábua de maneira mais segura, se você não tomar certos cuidados, você pode atrair qualquer coisa. Por exemplo, o Kardec, que já é da outra linha, fala, não, você pode conversar com os espíritos. Tanto é que eu fiz o meu livro dos espíritos, é um livro de entrevista. Eu brinco que é um talk show espiritual, porque são várias perguntas que ele vai fazendo e os espíritos vão respondendo. Só que quem garante que todos aqueles espíritos que o Kardec entrevistou falaram a verdade? A gente não sabe. Sim. Ele confiou, porque ele entrevistou vários espíritos e o que ele colocou no livro dos espíritos eram as respostas que batiam entre os espíritos. As que não batiam, ele não colocou lá. Então imagina, não deve ter vindo de resposta louca que a gente nem sabe também. Então o Kardec fala, você pode se comunicar, toma cuidado, porque tem muito espírito, e aí começa a aparecer uma palavra que a gente usa até hoje, que são os espíritos zombeteiros. O que é um espírito zombeteiro? É alguém que vai zombar de você, que vai lá pegar a tábua e vai zoar, falar, eu sou sua avó, e come direito, se agasalha, meu neto. Aí você vai falar, minha vovozinha tá aqui na placa. E é um espírito tirando sarro de você. Como saber, por exemplo, eu vou dar um exemplo que não aconteceu. Então, ou que aconteceu, a minha avó morreu. Já morreu, eu posso falar. Aí ela vem, meu netinho, guruzinho, jujuju. Aí eu, vozinha. Aí é um monstro, assim. Como é que eu vou saber se é minha vozinha ou não, você que tem essa Tá bom, conexão? vamos lá. Primeira dica que eu dou. Primeira coisa, duvide. 90% das vezes, 99% das vezes você vai abrir o jogo sem se preparar antes, o que vai vir pra te sacanear. Vai vir pra ou zombar de você ou pra virar um obsessor. Entendi. Então assim, duvide. Porque se você acreditar... Esses espíritos estão espírito de porco mesmo. Mas Ale, pensa assim, você era viciado na vida na Terra. Viciado, você fumava, bebia, você gostava de experimentar isso. Você desencarna. E aí você desencarna e fala assim, não quero aceitar que eu morri. Eu quero continuar aqui. E eu quero continuar experienciando isso. Por onde eu experiencio isso? Experiencio pelo meio. Não, sim. É o médium. Não, sim. Então eu curto. Então assim, o cara vai fazer isso não é porque ele só... Tem uns que são espíritos de porco mesmo. Sim. Mas o obsessor é o cara que vai tentar tirar uma energia através de você. Então duvida. Começa duvidando. Aí, você quer saber se é sua avó ou não? Começa a fazer algumas perguntas que provavelmente só sua avó poderia responder. Sim. Porque aí você começa a fazer uma verificação se aquele espírito é ou não é quem ele está falando que ele é.
Entendi. Os espíritos, em geral, eles conseguem acertar algumas coisas da gente. Porque eles conseguem ler a nossa energia. Eles conseguem ver, porque eles não têm os olhos físicos, eles estão vendo além, eles estão vendo nossa emanação espiritual. Então eles conseguem perceber mudanças no nosso humor. Então ele sabe se ele está falando alguma coisa e você está aceitando, ele percebe. Então toma cuidado. Por isso que eu falo, duvida. Porque a hora que você se põe no campo da dúvida, o espírito fala, esse vai ser difícil de enganar. Ele está num estado de dúvida. E aí começa a validar através de perguntas. Então a gente sempre faz um monte de pergunta no começo para validar quem é que tá ali, para ver se aquela história tá batendo, porque às vezes os espíritos, eles entram em contradição, aí você fala, entrou em contradição, tem alguma coisa estranha aqui. Então vai perguntando. Então as perguntas inicialmente são muito simples. Quem é você? Qual é o seu nome? Quantos anos você teve quando morreu? Como é que você morreu? Esse tipo de coisa começa a construir uma identificação. Então, por exemplo, a sua avó falecida, você sabe como ela morreu. Sim. Se o espírito falar que foi de outro jeito, você na hora já vai saber. E é uma pergunta simples que você faria para qualquer espírito, como é que você morreu? Então valida através de perguntas e parte sempre da dúvida. Se você entrar e já falar, é minha avó, onde você escondeu aquele colar de ouro que eu não acho de jeito nenhum? O espírito vai te sacanear, fala, eu enterrei no quintal do vizinho e você vai ser preso por invasão de propriedade. Agora tem algumas dicas que a gente pode dar. Depois eu vou falar de o que a gente tem que fazer antes, que o mais importante é o antes. É o antes. Mas, por exemplo, se você começar a sentir na hora que tá ali muito arrepio, principalmente na nuca, se você conseguir começar a sentir suas costas doendo, pesando. Então, normalmente, esse tipo de ataque, ele acontece por trás. Ele acontece na nuca, ele acontece nos ombros. Ele vem com alguns arrepios que te dão uma sensação estranha. Então, se isso começar a acontecer, para o jogo. Fala, eu preciso que você vá embora. E aí é a hora que o cursor vai mover para o ir embora. Né? Tem as tábuas seu inglês, goodbye, eu preciso de um adeus, ou às vezes é adeus, pede pro espírito ir embora e libera ele. Se você sentir qualquer coisa estranha nessa hora, tô com uma sensação estranha, acendeu uma luz na minha casa, para, não tem problema de parar, para e volta a fazer depois no outro dia. E também entender que essa ferramenta tem limites. Ela pode não funcionar, tem dia que você vai tentar e não vai funcionar. Então tem formas também de você facilitar o processo para ela funcionar. Vou dar um exemplo clássico que acontece na Ouija. Quando você tá ali com o espírito zombeteiro, eles adoram dizer que eles são crianças. Então é muito comum que venha um nome tipo Edu, Dudu, Cadu, Rafa, Bilu. Nome de 4 letras, porque é rápido de montar o nome. E a hora que você pergunta a idade, aí é batata, é 3, 4 ou 5 anos. É quase uma regra no mundo espiritual. Se a gente vai sacanear, vai ser um nome de 4 letras e aí vai ser uma criança de 3 a 5 anos. E aí você cria uma simpatia. Ai, meu Deus, é um menininho de 3, 4, 5 anos que morreu. Fala com o tio, como é que você morreu, menininho? Aí você não vai imaginar que é um monstrão que tá aqui no seu pescoço sugando a tua energia vital. Você se abre, a dúvida que você tinha antes, tudo aquilo que você montou para se proteger, para não se entregar tão fácil, você se entrega, porque é um menininho, uma menininha. Então, isso é batata. A hora que aparece um negócio desse, você já fala, você pode, por favor, se retirar? Dudu, rala daqui. Dudu, rala daqui, Dudu, que Dudu você não deve ter, sei lá, deve ser Eduardão.